Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Vamos então hoje finalizar as aulas a respeito dos 5 pontos do calvinismo. Hoje a gente vai fazer uma aula, digamos, menos explicativa e mais doxológica, mais aplicativa a respeito desses pontos que a gente viu nas últimas aulas, né? A gente acabou todos, os 5 pontos estão ali. Vamos ver se vocês lembram, que a gente vai fazer uma revisão também, hein? Qual que é o primeiro que está ali? Total depravação, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. É bom para quem sabe inglês, hein? Expiação limitada. Quarto, graça irresistível. E quinto, perseverança dos santos. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. Hoje vamos fazer uma revisão, então, a princípio, e pontos de aplicação de cada um desses pontos. E depois eu vou fazer uma segunda metade da aula, segunda parte da aula, de aplicações gerais para nós a partir do entendimento de todos esses pontos e da questão reformada da soberania de Deus. Ok? Então, a gente vai estudar isso hoje, concluir o estudo, né? Então, em primeiro lugar, vamos fazer uma breve revisão. Opa, antes de eu colocar, porque ficou fora de ordem ali, infelizmente. Que diz a doutrina da depravação total? Vocês me ajudam aí. O que diz a doutrina da depravação total? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que significa isso? Que carecem da glória de Deus. Oi? Totalmente destituídos. Essa palavra é boa. Totalmente destituídos da glória de Deus. Mas o que significa a palavra depravação aí, em total depravação? Oi? Não há nada de bom. Então significa que a gente é tão ruim quanto a gente pode ser? É isso? Não, mas que a gente pode chegar lá, né? Ótimo. Então vamos fazer uma breve revisão aqui, né? É a doutrina que diz que fomos corrompidos em todo o nosso ser, em tudo que somos e temos. Entretanto, isso não significa que a gente é tão ruim quanto a gente pode ser. Não é isso que a doutrina diz, né? Também não significa que a expressão da nossa natureza pecaminosa é sempre vívida na sua plenitude. Não é isso também, né? Não significa também que descrentes, por exemplo, eles não sejam capazes de atos de bondade, de boa vontade ou de altruísmo. E também não significa que os descrentes, por serem totalmente depravados, e nós também, né? Mas nós fomos salvos, significa que não consigamos apreciar a bondade, a beleza ou a decência. Não é isso que significa. O que significa? Que nenhuma das aparentes bondades desse mundo possuem mérito diante de Deus. Até porque se fosse isso, né, Deus se tornaria nosso devedor de alguma forma. Se eu conquisto mérito diante dele, ele está me devendo de alguma forma, né, pelos méritos conquistados. Então não é isso. Mas significa também que o mal contaminou cada aspecto da nossa humanidade. Coração, mente, personalidade, emoções, consciência, questão física. O pecado, de fato, então, fez essa transformação no mundo para pior, digamos, né? Também significa que pecadores são incapazes de fazer qualquer coisa para agradar a Deus. O que está escrito, por exemplo, lá em Isaías 64:6? Alguém abre aí para a gente. Isaías 64, versículo 6. Quem abriu fácil aí? Pode ler. Ótimo. Esse texto, então, diz que até as nossas justiças são diante de Deus como trapo de imundícia. É um texto duro, né? Mas ele está refletindo o ensino da depravação total. Que quando a gente não faz aquilo que é bom de acordo com a vontade de Deus, para glorificar a Deus, isso não tem
valia nenhuma, não é considerado nenhuma uma justiça, algo que sirva para algo para nós. Entende? Por quê? Porque nós somos totalmente depravados nesse sentido. Também significa que nós somos incapazes de obedecer de coração com motivações corretas, né? E são incapazes de entender a verdade espiritual, incapazes de ter fé genuína e somos incapazes de obter salvação por nós mesmos. Então, é isso que é a doutrina da depravação total. Vamos aplicar isso a nós. Vamos aplicar isso a nós, na nossa vida. O que isso me ensina a saber disso? O que isso mexe na minha vida quando eu sei que existe uma depravação total? Primeiro, fazer algumas aplicações aqui, duas principalmente. Nós precisamos de redenção. A depravação total mostra isso para nós, que a gente necessita de algo que nos salve, porque por nós mesmos não dá. A gente necessita, ela nos mostra a nossa necessidade. Então, todo discipulado, todo aconselhamento, toda pregação, eles devem ter em vista o quê? O evangelho, a redenção. Levar em consideração o problema e apontar para Cristo, porque é a única solução que tem. Então, se você ouvir uma pregação ou alguém te ensinar alguma coisa que não leve a Cristo, não adianta, porque não está levando em consideração o nosso maior problema, né? E a nossa solução, a única que tem, que é Cristo. Então, não importa se for cristão com seus pecados para ser tratados, ou um não cristão que tem o pecado dominando a vida dele. A gente precisa levar a pessoa a Cristo. A doutrina da depravação ensina isso para nós, que nós temos essa necessidade. Tá? E uma segunda aplicação dessa doutrina. Pela depravação total, a gente também pode afirmar que a nossa única esperança está fora de nós. Tá? Em um Deus totalmente bondoso e misericordioso. Isso é muito útil quando a gente está passando por dificuldades, porque você sabe que há uma esperança fora de você, há uma esperança a quem você clamar. Então a doutrina da depravação total não é para te levar ao desespero falando, meu Deus, eu estou enrolado porque se depender de mim eu estou perdido. Não, você tem alguém a quem clamar. Há uma possibilidade apesar de você, né? São duas boas aplicações para nós. Então essa é a depravação total. Calma aí, senão vou dar spoiler ali, porque está fora de ordem. Então vamos para segundo ponto, eleição incondicional. O que é a eleição incondicional? Me digam. Oi? O que é sem mérito nosso? A nossa salvação é sem mérito nosso. Por quê? Porque Deus nos escolheu. É isso que vem a palavra eleição, né? É uma escolha única de Deus sem mérito, né? Então é aí, ó. É a doutrina de que Deus elege ou escolhe aqueles a quem ele vai salvar, sem levar em conta qualquer mérito ou condição da parte daqueles que ele salva. O que isso não significa? Não significa que Deus previu isso e de alguma forma, como a gente diz que os arminianos dizem, né? Que Deus simplesmente previu isso, mas é a gente que vai lá e conquista. Não, é uma escolha intencional de Deus, de fato, segundo os propósitos dele. Também não significa, isso é muito dito, que eu não preciso fazer nada, já que é uma escolha de Deus. Isso é uma mentira também. Por quê? Porque quando Deus escolhe, a partir daí você começa a ser transformado. A partir da sua salvação, a partir da sua conversão, você precisa demonstrar essa eleição. Então, significa que a conversão e as boas obras são sinais visíveis dessa eleição que foi feita, né? Eles comprovam que a eleição já foi feita. Ou seja, se alguém se abstém de servir e obedecer, ele está se mostrando um não eleito, né? É isso que está acontecendo. Vamos aplicar essa doutrina para nós, então. Vamos fazer algumas aplicações. Se Deus te escolheu soberanamente, sem qualquer mérito ou condição, isso significa que nada que você faça
também vai fazer com que Deus desista ou mude de ideia a respeito da eleição, fazendo com que você se perca. Isso é extremamente importante, porque quando a gente se vê em situação pecaminosa, a gente tem aquela sensação de, nossa, eu não mereço, eu estou perdido, eu não sou um salvo e coisa e tal. Mas se Deus te escolheu, Ele jamais vai te desescolher. Você tem que pensar nisso. Se, de certa forma, Deus te puxou para Ele, Ele nunca vai te soltar. Ele não faz a desescolha. Então a gente tem que se firmar nisso. Uma vez que Deus nos escolheu, e aí você está nessa sensação, e você começa a ter essa sensação de arrependimento, assim, nossa, o que eu fiz e tudo mais, isso já remete a que Deus, de fato, está te puxando para Ele mais uma vez. Porque Ele não desescolhe ninguém. Isso nos leva a uma segunda aplicação. A eleição é a garantia de que Deus te aceita como um pecador arrependido e que completará a boa obra em você. Isso é muito importante também para nós, na nossa caminhada cristã, né? Porque errar, a gente vai continuar errando. Pecado continua na nossa vida. Mas Deus, aqueles a quem Ele escolhe, Ele trabalha e Ele vai completar a boa obra, independente do pecador que você é. Se Ele te escolheu, Ele já te perdoou dos seus pecados. Isso nos leva também a dizer que a eleição, ela é o quê? Ela é um consolo, ela é uma segurança para aquele que se descobriu como um pecador totalmente depravado. Essa é uma boa aplicação para quem é novo na fé, né? Quem é novo na fé percebe, né, o seu pecado, porque isso é uma das coisas para quem está se convertendo, é perceber o seu pecado e buscar arrependimento. E quando você se descobre como esse pecador que você é e merecedor da glória de Deus, a eleição é um consolo e uma segurança sobre isso. Porque Deus nos escolhe sem mérito nosso, independente do tipo de pecador que você é. Isso tem que ser um consolo para nós. Você pode lembrar de vários na Bíblia que foram salvos sendo extremamente pecadores e corruptos, fazendo coisas horríveis. Mas Deus salva pecadores, independente do seu pecado. Não tem nada que você faça que Deus não possa te perdoar. E uma última coisa, a mudança de vida não depende de alguém daqui, né? Não depende de um pastor, não depende de um conselheiro, não depende de um irmão ou de qualquer outra coisa, mas unicamente de Deus. Se Ele te escolheu, Ele te santificou, como diz Romanos, né, capítulo 8, e logo a seu tempo Ele fará o trabalho. Ele vai fazer o trabalho. Então, não é uma coisa que... o crescimento não é uma coisa ao nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Mas se Ele escolheu, Ele vai realizar o trabalho. Tem aí alguma dúvida a respeito dessas doutrinas? Não? Então vamos seguir. Próxima, expiação limitada. O que é expiação limitada? Excelente. Exata definição. O sacrifício foi... Opa, parou aqui. É a doutrina que ensina que Deus determinou que a morte de Cristo fosse um sacrifício substitutivo para realmente efetuar a salvação dos eleitos somente. Né? Ou seja, Cristo não morreu pelo mundo inteiro. Porque senão isso tornaria a morte de Cristo ineficaz para alguns. Então ele morreu apenas por aqueles que ele vai salvar, né? Pelos eleitos. O que isso não significa? Não significa que o poder da obra de Cristo é limitado, mas a abrangência, né? Esse é o significado, tá? Porque se a abrangência for total, então é o poder que vai ser restringido, já que nem todos vão ser salvos.
Então a gente não restringe o poder de Cristo. E não significa também que Cristo morreu pela possibilidade de você ser salvo. Não, você pode ter certeza absoluta. Por quem Cristo morreu, ele vai salvar. Né? É 100% efetiva. Daí a gente preferir, ao invés de expiação limitada, o nome expiação particular ou definida, tá? Para não trazer essa linguagem pejorativa do limite, né? da limitação. Então, ela foi particular, ela foi definida. Né? Então, a salvação é uma certeza para aqueles por quem Cristo morreu. Vamos aplicar isso para a nossa vida mais uma vez. Às vezes as pessoas olham para si como as maiores pecadoras possíveis, tendo cometido graves delitos e coisas assim. Quando a gente apresenta Cristo para essa pessoa, a gente diz que ele morreu por todo aquele que nele crê. Isso não é uma possibilidade de salvação, né? Como eu disse, que deixa a pessoa insegura. Será que ele de fato vai me perdoar por tudo aquilo que eu sou ruim, por tudo aquilo que eu já fiz? Será? Será que encaixa? Será que eu me encaixo nesse meio? Né? Então, não, é algo certo e real para nós. Cristo, ele certamente perdoa, aí vem o sentido de expiar, né? Ele purifica todos os pecados nossos. Não importa a gravidade, não importa o tempo em que você fez. Isso é importante você lembrar também a questão do tempo, né? Quando Cristo morreu por nós, ele perdoou todos os pecados, do passado, presente e do futuro. Então, se você morrer no momento que você estiver pecando, não importa, ele perdoou esse pecado também. A expiação de Cristo, ela é total para os eleitos. Total para os eleitos. Ela purifica completamente os eleitos. Então, isso, por exemplo, vamos fazer uma outra aplicação mais ilustrativa, né? A gente entra naquela questão do suicídio. O cara suicidou. Se ele é um eleito, Cristo perdoou até o pecado do suicídio dele. Porque suicídio é um pecado, de fato. E, às vezes, pessoas podem chegar a esse ponto por várias questões, às vezes uma questão mental, uma depressão profunda e coisa e tal. Cristo perdoou até esse pecado. E essa pessoa, se ela foi eleita, ela é sim salva. Tá? Então, isso tem que ser uma aplicação que nos dá confiança em Deus. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ela é 100% efetiva em nós, a expiação. Outra aplicação. Se Cristo morreu pelos seus pecados definitivamente, aliás, é melhor ler um texto antes para eu dizer isso. Abre aí alguém aí em Romanos 6,14. Romanos 6,14. Esse versículo você tem que marcar aí, porque ele é um consolo para nós. Tá dizendo, quem não ouviu, o pecado não terá domínio sobre vós. Juntando esse texto à doutrina da expiação, significa que se Cristo morreu pelos seus pecados definitivamente, você pode crer a partir desse texto aí para te incentivar, né? Você pode crer que você pode viver a sua vida em conformidade com a palavra de Deus? Sim. Por quê? O que a salvação faz conosco? Cristo nos perdoa e deixa para lá? Não, de forma nenhuma. Ele morre por nós, mas ele nos envia um consolador para nos acompanhar, para nos encorajar, e ele nos dá poder para vencer o pecado através dele. A gente vive agora naquela luta, né? Quem não está em Cristo vive apanhando do pecado. Mas quem está em Cristo agora tem poder para lutar contra o pecado. E se Cristo já perdoou, ou seja, se ele já expiou todos os seus pecados, você tem sim condição de viver uma vida santa nessa vida. Eu não vou dizer que você vai ser perfeito, de forma nenhuma. Perfeito vai ser quando ele voltar, quando ele vier nos buscar. Mas você consegue sim viver uma vida cada vez mais santa. Aí a gente entra na doutrina da santificação. Isso é extremamente importante para a gente aprender. Viva uma vida santa. Por quê? Porque Cristo perdoou todos os seus pecados, ele te salvou e você agora tem capacidade disso. Se você não demonstra isso, isso é um problema
talvez a obra não tenha sido feita em você ainda. Então, vida de santidade, a doutrina da expiação nos leva a isso. Então, ótimo. Próximo ponto. O que é a doutrina? O que diz a doutrina da graça irresistível? Que quem foi escolhido não resiste? Não resiste a quem? A graça, a Deus. Mas vamos trazer um ponto importante aqui. Isso quer dizer, então, que se alguém pregar o evangelho cheio do Espírito Santo, é impossível resistir. Todo mundo que ouviu ali vai ser chamado. É isso? Quem foi eleito? Mas é certeza, aquela pessoa foi eleita, o cara pregou cheio do Espírito Santo, ele vai ouvir naquele momento. Então ele vai resistir naquela hora. Então naquela hora ele vai resistir. Ótimo, a partir desse momento. Então antes desse momento ele vai resistir. Pode falar sim, ele vai. Ele vai. Vou explicar isso. É a doutrina que ensina que quando Deus decide salvar um pecador em particular, a quem ele escolheu, seu poder é tal que ele não pode ficar sem ter sucesso na realização de sua tarefa. Entretanto, isso não significa que todas as vezes o Espírito Santo vai ser irresistível. Não, é mentira. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente resiste o Espírito Santo. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O Espírito Santo, ele vai ser irresistível quando ele falar, é agora. Pá. Aí ele vai ser irresistível. Agora, todas as outras vezes a gente resiste. Antes de você ser salvo, você resistiu ao Espírito Santo diversas vezes que você ouviu a pregação, que você se deparou com a pregação do Evangelho, ou com a palavra de Deus de alguma forma. Então, nem toda pregação, se estiver cheia do Espírito, vai ser irresistível. Por quê? Porque não é o cara que está pregando que delega o Espírito Santo para você, é quando o Espírito Santo quer. Aí, então, ele faz o trabalho. Então, normalmente, frequentemente, a gente resiste ao Evangelho. É só perceber a quantidade de vezes que pessoas ouvem pregações e isso não muda nada na vida delas. Você quer dizer, então, que todas as vezes a pessoa que está pregando, ela não tem o Espírito Santo de Deus para pregar? Isso seria uma tristeza para nós, né? Não é isso. Não tem relação o pregador estar cheio de Espírito Santo para pregar com a questão da salvação. Então, quando Deus realmente quer, ele vai quebrar nossa resistência. Então, lembre disso. Quando Deus ele quer, ele quebra a nossa resistência e nesse ponto, aí sim é impossível resistir. É irresistível a graça de Deus. Vamos aplicar isso para nós. Se Deus, então, te chamou para a salvação, ou seja, se Deus te chamou para que você seja um filho dele, saiba que ele te deu a capacidade de se portar como um e se desenvolver a partir dos frutos do Espírito na sua vida. Tá? Por quê? Porque é irresistível que você faça isso. Necessariamente uma coisa vai levar a outra, tá? Se você, a partir do momento que Deus te chama, a gente chama dessa parte da conversão de vocação eficaz, né? Se Deus te chama, no momento que ele te chama de forma eficaz e te puxa para ele, a partir daí, necessariamente, naturalmente, você vai começar a desenvolver os frutos do Espírito na sua vida. Você vai começar a ser uma pessoa melhor. Não vou dizer que você vai ser perfeito, de forma nenhuma, mas você vai começar a desenvolver uma vida de santidade em Deus. Outra coisa, quando nós somos chamados a algum lugar para fazer alguma coisa, normalmente nós nos preparamos e nos arrumamos para isso, certo? Sei lá, você vai para a igreja, você acorda, você arruma, você põe uma roupa específica ali, você vai e tal. Ou então você foi chamado para ir, passou num concurso, você tem que ir com os documentos, você vai se preparar para estar lá aquilo que é necessário que seja. No caso da graça irresistível, Deus te chama, te prepara e te arruma. É Ele que faz isso por você. É Ele que faz tudo isso por nós. Ele te prepara e Ele te arruma para que você, então,
comece a viver uma vida cristã. Às vezes a gente chega na vida cristã e a gente fala assim, eu não sou apto para isso daqui. Não é para mim isso daqui. Eu não consigo viver igual o Ilquias. Eu não sou crente. Olha a vida da Thalita, não dá para mim. Como é que eu vou ser igual? Às vezes a gente pensa isso, sabe? A gente olha para os crentes e fala esse tipo de coisa. Não, se Deus te chamou, Ele te preparou, Ele te fez apto para viver uma vida cristã. Saiba disso, né? A pergunta para nós agora é: como tem sido a nossa preparação a partir disso? A partir de Deus nos tornar apto, né? Então, só que é importante a gente lembrar aqui que a obra da vocação eficaz, ela vai prosseguir com a rapidez determinada por Deus, tá? Não é a velocidade que a gente quer. Eu não vou ficar santo na velocidade que eu quero. Eu vou ficar em algum momento. Cada vez mais, na verdade, né? Santo Deus me tornou quando Ele me salvou, mas eu vou progredir, mas não na velocidade que eu acho. É a velocidade que Deus determina. É igual a luta aí, quem viu a luta ontem aí do Bambam lá com o Popó. Você sabia que o Popó ia ganhar, você só não sabia quando. Tem umas pessoas se perguntando aí, o que está acontecendo? O que é isso que aconteceu? Coisas aí da entretenimento brasileiro, gente. Luta de um BBB com um lutador de boxe. Enfim, vamos deixar essa cultura inútil de lado. Beleza. Isso é a graça irresistível de Deus. Tá? Último ponto. Perseverança dos santos. O que significa perseverança dos santos? O que significa perseverança dos santos? Que a gente vai até o fim. Que a gente vai até o fim. Não vai perder a salvação. Excelente. Isso mesmo. Deus vai nos fazer perseverar até o fim. Né? É a doutrina que ensina que os santos, ou seja, os eleitos salvos, nunca podem perder-se, uma vez que a salvação deles é assegurada pela imutável vontade de Deus. Né? Isso não significa, vamos lá, sempre estou trazendo isso aqui porque é importante a gente entender o que isso não quer dizer. Isso não quer dizer que todo mundo que faz parte da igreja visível, que está lá com o nome no hall de membros, nunca vai se desviar. Mentira, não é isso que está dizendo. Está dizendo que os eleitos, nem todo mundo que está no hall de membro da igreja é um eleito, necessariamente. Isso a gente não sabe dizer. Né? Outra coisa, não quer dizer também que mesmo os eleitos nunca vão se desviar em algum momento da vida. Pode acontecer. De em certo momento a gente ter quedas na nossa vida de santidade. A gente pode ter momentos de dificuldade da nossa fé, momentos de dúvida da nossa fé. Isso acontece. Por quê? Porque às vezes a gente relaxa e o pecado vem e aproveita a oportunidade do nosso relaxamento. E aí, então, a gente tem um momento de queda. Mas o que está dizendo? Como a Mari disse ali, até o fim a gente vai perseverar. Certo? Esse momento de dúvida, esse momento de desvio, ele não vai prevalecer, ok? Isso é importante ser dito. E outra coisa que isso não significa igual eu falei na eleição incondicional, é que o cristão, então, pode viver uma vida descansada, já que ele sabe que Deus vai fazer ele perseverar. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque se você vai perseverar, significa que você vai ter uma vida de santidade, né? Ainda que tenha altos e baixos, você vai ter uma vida de santidade. Não dá para você viver uma vida sem santidade. Isso aí você está simplesmente travando uma coisa com a outra. Vamos aplicar isso para nós. Acho que essa doutrina ela é a mais aplicável para nós em questão de confiança em Deus, né? Que essa doutrina é a que nos dá certeza e esperança de que mesmo quem eu sou, da forma como eu sou, até o fim Deus vai me auxiliar, né? Então, se há algum pecado em nós difícil de largar, e a gente sabe que esse tipo de pecado existe, tá? Vícios e coisa e tal que a gente tem na nossa vida, e a gente luta contra esse tipo de pecado, a gente pode estar certo que em Cristo há restauração completa e que até o fim
a gente pode estar seguro que Deus vai nos fazer perseverar. Ainda que a gente tenha essa manchinha que é difícil, que a gente limpa toda hora e ela vai sujando. Mas Cristo vai nos fazer perseverar até o fim. Por quê? Porque esse pecado ele perdoou também. Então, mesmo em meio aos seus vícios e esses pecados que insistem em nos tirar o sono, saiba que Cristo ele te perdoou e vai te fazer perseverar até o fim. Essa é uma aplicação importante para a segurança da nossa fé. Outra coisa, em meio a sofrimentos, é essa doutrina que nos traz o consolo de que Deus é fiel. E aí a gente não pode esquecer o texto clássico, e você tem que decorar esse texto de Romanos 8, 28, né? Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tem o restinho do versículo também, né? Como é que é? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? Então, essa parte final é importante. Aqueles que Deus chamou, ele tem um propósito para essas pessoas. E elas vão ser bem-aventuradas, né? Elas vão desfrutar, vão ser felizes, vão desfrutar, então, da salvação de Deus. A gente pode saber, então, que a gente vai perseverar até o fim. Por fim, vamos abrir um outro texto que é importante para nós. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ótimo. Se Deus está falando que a gente vai perseverar até o fim, Ele está dizendo que a gente vai chegar lá e vai atingir aquilo que Ele tem de propósito para nós. Esse texto, ele está dizendo que o meio em que Ele vai fazer com que a gente aprenda a seguir essa vida. Qual que é o meio que Ele falou aí? São as Escrituras. É a palavra de Deus, né? É por meio da palavra de Deus que a gente vai ser ensinado, repreendido, corrigido e educado. E aí ele continua, né? Para que a gente persevere e seja perfeitamente habilitado em toda boa obra mediante o seu Espírito. Então, o que a gente pode aplicar a partir disso aqui? Que a Escritura é um meio extremamente importante que a gente tem que se valer para seguir a nossa vida cristã até o fim. Eu não posso viver uma vida cristã à parte da palavra de Deus, né? É claro que a Bíblia ela não é uma necessidade, eu tenho que saber ler a Bíblia para ser salvo. Não, você precisa de Jesus Cristo. Mas é por meio da Bíblia que você entende quem é Jesus e aprende a respeito de Jesus. Então, a Bíblia é um meio extremamente importante para que a gente siga nessa vida de perseverança até o fim. É um meio que Deus vai usar ordinariamente, né, frequentemente. Então, essa era a revisão que eu tinha para dar. São os 5 pontos do calvinismo. A gente fez aplicações diretas a partir de cada um desses pontos para a gente entender questões da salvação. E agora vamos para algumas aplicações gerais a partir desses pontos, a partir da doutrina da, digamos, soberania de Deus. Por quê? Porque esses pontos aqui mostram para nós que vem de Deus. É Ele quem faz o processo. Então, Deus é soberano até sobre a nossa salvação, ou principalmente sobre a nossa salvação. E o que a gente aprende a respeito disso? Vamos trazer, então, essa segunda metade da aula, aplicações sobre isso. Vamos lá, os 5 pontos do calvinismo. Em primeiro lugar, me fazem permanecer em temor a Deus e me levam à adoração centrada em Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando você entende a soberania de Deus, você percebe que a glória de Deus brilha mais intensamente, não quando você tenta satisfazer as necessidades, as suas necessidades, mas quando você é mais satisfeito em Deus como a essência das suas necessidades. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a essência das necessidades é saber que Deus é tudo aquilo que a gente precisa. Ou seja, eu tenho diversas necessidades nesse mundo, mas eu não venho viver
a minha vida a minha vida cristã para satisfazer as minhas necessidades básicas da vida. Não, eu vivo a minha vida cristã sabendo que eu tenho uma necessidade, que é Deus. As outras ele vai me auxiliar. Isso eu tenho que aprender. Você tem uma necessidade, a necessidade de Cristo. Todas as outras ele vai suprir, porque ele é o nosso pastor. Lembra Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada vai me faltar. Ou seja, eu tenho uma necessidade, a necessidade de Cristo. Essas doutrinas nos lembram isso. Ele é soberano, ele é fundamental. O resto ele provê. O resto eu não preciso, se eu não tiver. Certo? Então, Deus é o centro, ele é o fundamento, né? Se a gente é passivo, ele é o Senhor, então ele vai cuidar. A minha necessidade é dele e ponto. Segunda coisa. 5 pontos do calvinismo me protegem de brincar com as coisas divinas. O que eu quero dizer com isso, né? Bom, nos nossos dias é comum você ver pessoas vivendo vidas relaxadas e brincando com as coisas divinas de fato, né? Quantas vezes você já viu gente, eu já vi várias vezes, gente falando assim, não, eu vou para o inferno mesmo, porque o inferno vai ser muito mais divertido do que o céu. Você já viu gente falando isso? Gente que não faz ideia do que está falando. Não faz a menor ideia do que está falando. Que o inferno, a Bíblia diz, é um lugar de sofrimento e de ranger de dentes. Não vai ter a menor diversão no inferno. Então, a gente vive numa época em que as pessoas brincam com as coisas de Deus, não levam a sério. Eles não sentem o temor ante a grandeza de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui? Os 5 pontos do calvinismo, eles nos colocam no nosso lugar. Em que sentido? Eles mostram para a gente que Deus, ele realmente é grandioso. Por quê? Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o soberano. Eu sou totalmente depravado. Se depender de mim alguma coisa, eu estou perdido. Eu dependo totalmente de Deus. Então, quando a gente olha para isso, sabe que Deus é absolutamente soberano, isso me ajuda a me deixar mais reverente diante dele. Eu preciso ter reverência diante de Deus. Sabe, às vezes o pastor ali na frente, ele faz até uma piadinha ou outra em alguma questão assim, no seu sermão ou coisa e tal, e tudo bem, para aliviar, para relaxar. Mas se o sermão do cara for um stand-up, né, comedy, tem alguma coisa errada, porque não é isso. A gente tem que ter reverência diante de Deus. Tá? Esse é um dos motivos pelos quais... esse ponto é interessante. As igrejas reformadas são mais sérias. Você já viu o presbiteriano, do que ele é chamado, né? De sorveteriano. Eles são frios. São frios. Mas eu não me importo com esse título, por quê? Porque eu não acho que a gente é frio, mas eu acho que a gente é sério. A gente é reverente. A gente leva a sério a doutrina da adoração ao Senhor. E eu vejo isso com bons olhos. Essa aplicação, eu queria trazer isso daqui, tá? Quando a gente está adorando a Deus, a gente não está aqui para brincar. A gente não está aqui para fazer todo mundo sorrir de brincar um com o outro. Não, a gente pode sorrir, mas de alegria porque a gente foi salvo em Cristo Jesus. Esse tipo de sorriso ele é reverente, sim. Então... a gente tem que levar a sério, de fato, a vida cristã. A gente tem que ser reverente diante de Deus. Por quê? Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não é qualquer um. Tá? Terceira coisa, terceira aplicação. Os 5 pontos do calvinismo, eles me deixam admirado com a minha salvação. Esse talvez seja a aplicação mais comum, né, dos 5 pontos. Porque quando a gente descobre que a gente não tem parte alguma na nossa salvação... Toda a vanglória é excluída, toda a soberba é excluída. A gente só tem que se humilhar no sentido de ficar humilde diante de Deus, né? Ele fez graciosamente para mim.
Inclusive, sobre esse ponto, né, os calvinistas, às vezes, eles precisam ter um puxão de orelha sobre isso, sabe por quê? Porque muitas vezes os calvinistas eles são muito briguentos, divisionistas nesse sentido, porque dizem, eu sei a teologia correta e blá, 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 e você é um herege, coisa e tal. Mas, na verdade, às vezes a gente conhece muito pouco e fala essas coisas com soberba, sendo que nós deveríamos ser o grupo que mais prega a graça de Deus, o grupo que mais prega humildade diante de Deus. Porque a gente sabe que não depende em nada de nós. Até o seu conhecimento não depende de você. Foi Ele que te deu graciosamente. Ele que te vê saber que Ele é Deus. Quando você conhece de fato a doutrina da soberania de Deus, você sabe que Deus é que te deu a possibilidade de você chegar nesse ponto, de conhecer tanto da palavra de Deus. Então seja humilde. Seja humilde nesse sentido. E o meu ponto principal é: se admire com isso. Se admire com a salvação que Deus te deu. Tá? Esse divisionismo ele não combina com o nosso espírito servil que a gente tem que ter na palavra. Né? Muitas vezes a gente está mais interessado em convencer o outro do que a Bíblia diz do que servir. Isso é importante. Conhecimento espiritual, digo mais uma vez, também é graça de Deus. É Ele que nos ajuda a conhecer mais e mais. É Ele que nos dá a possibilidade. É Ele quem se revela a nós, né? Então, essa inconsistência entre fé e prática não pode acontecer, né? Então, o que eu quero dizer aqui é: se você se admira com tão grandiosa salvação, responda a Deus com uma atitude que valorize isso. Em adoração, em humildade, em alegria e em serviço. Se você sabe que Deus de fato te tirou do lamaçal do pecado, como diz a palavra de Deus, então responda isso a Ele com adoração, com o espírito de alegria, com o espírito de servidão a Ele. Tá? Se admire com essa salvação graciosa que Ele nos dá. Falei que essa aula ia ser mais doxológica, ou seja, no sentido de nos levar a adorar a Deus. É isso que eu quero que a gente sinta aqui. 4. Quarta aplicação. Os irmãos do calvinismo me alertam a não substituir as boas novas por doutrinas centradas no homem. Tá? Várias vezes na história, quando a fé reformada estava definhando, ou estava caindo, né, estava num momento de dificuldade, a igreja também estava, a igreja no sentido geral. Né? Por exemplo, você pode olhar para a Europa. A Europa ela começou a definhar em fé quando a fé reformada começou a definhar junto. Tá? E quando a igreja passou a crescer fora da igreja reformada, muitas vezes o que passou a definhar foi a reverência, né? Como eu disse antes. Né? E parece que eu estou sendo um pouco soberbo aqui, dizendo que só a igreja reformada que é a igreja verdadeira. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero enfatizar é que sempre que a fé que focada na soberania de Deus começa a definhar nas pessoas, a fé centrada no homem vai avançar. Tá? É isso que eu quero dizer. Ou seja, eu paro de pensar em um Deus que faz as coisas e que é poderoso para nos ajudar, e eu começo a pensar naquilo que eu posso fazer. Aí eu começo a incluir pragmatismo na igreja. Aí eu começo a incluir falta de apreço pela palavra. Eu começo a incluir esse tipo de coisa. E aos poucos a igreja vai morrendo no sentido de glorificar a Deus e vai passando a glorificar ao que o homem faz. Isso é um problema. Essa doutrina, então, dos 5 pontos são uma proteção contra muitas formas de ensino centrados no homem, né, os quais corrompem a igreja gradualmente e vão enfraquecendo a igreja por dentro, à medida que ela busca parecer forte e popular. Tem muita mega igreja que é muito forte, cheia de gente popular, mas tem pouca adoração a Deus, tem pouca reverência a Deus. Por quê? Porque
deixaram de ter uma doutrina centrada em Deus e pararam a ter doutrina centrada nos homens. Isso é um grande problema, tá? Isso é um grande problema. Exatamente. Né? Refletiu total nisso aí. Tem uma música que está famosa atualmente, que é aquela Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Não, peraí, eu que sou bem-vindo aqui. É ele que é o dono do culto, poxa. Não é ele que é bem-vindo, eu não estou recebendo Deus aqui, é ele quem está me recebendo. Inverteu completamente os valores, e essa música é famosíssima, cantada em louvores e louvores por aí das igrejas. Por quê? Porque a gente nem percebeu, os valores foram invertidos. Doutrinas centradas em homens e não doutrina centrada em Deus. Olhe para os 5 pontos do calvinismo. É Deus o tempo inteiro, é Ele quem faz, é Ele quem é o Senhor. Então, esses pontos nos fazem lembrar disso o tempo inteiro. Também tem isso. Exatamente. 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 E você pode ver no resultado, né? Tem igrejas, sabe aquelas igrejas que tem a placa com o nome dos pastores e tal? Se esses pastores saem da igreja, a igreja morre. Maioria das vezes. Maioria das vezes. Por quê? Porque a igreja está baseada nele. Agora, igrejas presbiterianas, vou falar da gente, né, que eu tenho um conhecimento maior, se eu sair daqui, o presbitério vai vir e vai falar, tem um outro pastor aqui para vocês. Ou então, vocês definiram um outro pastor? Vamos votar. Se a igreja quer, votou, aceitou, pronto, a igreja segue em frente. Por quê? Porque a igreja é de Deus. A igreja não é de nenhum ser humano. Muito bem. Quinta aplicação. Os 5 pontos do calvinismo me fazem perceber o tamanho do menosprezo a Deus que a nossa cultura secular tem. O que eu quero dizer com isso? Como os 5 pontos do calvinismo nos mostram o tamanho de Deus, a absolutidade de Deus, sei lá como é que fala, né? O poder de Deus, com isso também nos fazem perceber que ele é a principal realidade do universo, que ele é o principal soberano mantenedor do universo. Mas quando a gente olha para o mundo, a gente vê que as pessoas tratam Deus como? Como uma irrealidade. A gente vê que as pessoas do mundo sequer olham para Deus como um diferencial na vida deles. Tem gente que vive como se Deus não existisse, né? Então, isso deve nos deixar irados, mas não no sentido de querer acabar com eles, né? Mas aquela ira santa que Jesus fala, sabe? Aquela ira que nos incentiva a fazer aquilo que Deus requer de nós. Que é o quê? É ser sal e luz do mundo. O que eu quero dizer com isso? É fazer diferença nesse mundo, é mostrar que Deus de fato existe. É eu viver sabendo que Deus existe. Né? Reafirmar através da minha vida, através daquilo que eu faço, a realidade e a supremacia de Deus em todas as coisas. Isso é importante para nós em tudo aquilo que a gente faz. Eu não sei com o que é que todo mundo trabalha aqui, mas se você faz o seu trabalho bem feito para a glória de Deus, você mostra Deus, que Deus existe de fato até nisso que você faz. Não é só na igreja que Deus existe no mundo inteiro. Isso é uma doutrina extremamente importante do calvinismo. O calvinismo não é só 5 pontos, né? É muito mais do que isso. É Deus cuidando de todas as esferas da vida. Então, naquilo que você faz, você mostra ao mundo que Deus de fato existe, ele muda o seu caráter, ele incentiva você a fazer um trabalho bem feito e melhor. Ótimo. Da prosperidade. Você faz uma barganha com Deus, né? Sim. Um comércio e tal. Sim, exatamente. Sim. A gente glorifica a Deus nisso, né? Isso é importante e demonstra isso para o mundo. Isso é importante. Importantíssimo. Vamos lá, 6º ponto. 6ª aplicação. Os 5 pontos do calvinismo me fazem confiante na conclusão da obra maravilhosa de Deus. Ou seja, nos faz entender que o plano de Deus jamais vai falhar. Se a gente vai perseverar até o fim, isso significa que o plano de Deus jamais vai falhar. E por que essa aplicação é importante para nós aqui? Quantas vezes você já viu crente falando assim, meu Deus, tal presidente foi eleito, já era, a gente está perdido. Sabe, gente, não importa o que acontecer nesse mundo.
a gente pode estar confiante na conclusão da obra maravilhosa de Deus. Não importa quem seja o governo, não importa a catástrofe natural que aconteça, Deus está soberano sobre isso também. Ok? A gente pode, como diz o Salmo 4, a gente pode dormir tranquilo, deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, que Deus está à frente de todas as coisas. Rafael? Oi? Sim, exatamente. Ponto 7. Os 5 pontos calvinistas também me fazem ver tudo à luz dos propósitos soberanos de Deus, né? Por meio dessas doutrinas, eu posso enxergar o mundo com as lentes da soberania de Deus. Ou seja, sabendo que tudo na vida se relaciona com Deus de alguma forma. Que Ele é o começo, o meio e o fim de tudo, né? A gente às vezes canta, né? Ele é o alfa e o ômega, mas a gente tem que aplicar isso para nós também, né? Ele é o início e o fim, ou seja, não tem nada nessa vida que não seja importante ou que tenha qualquer significado à parte de Deus. Então a gente pode lembrar daquele versículo clássico, né? Quer comais, quer bebais, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Com isso, a gente pode viver muito mais satisfeito nesse mundo, tá? Seja com o nosso trabalho, seja com o seu lazer, seja com o nosso lar, seja com os nossos sofrimentos ou as nossas alegrias. Deus está lá, contigo. Se Ele está te fazendo sofrer, tem um propósito para isso. Se você está se alegrando, Deus está te abençoando nisso. Deus está à frente de tudo, né? Em tudo, Deus está nos guiando e fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Isso é uma coisa que tem que estar firmada na nossa mente. 8. Estou quase acabando, hein? Falta 3. 8. Os 5 pontos do calvinismo me dão esperança de que Deus realmente pode transformar as coisas e pessoas. Se Deus ele é o soberano e é Ele quem pode fazer aquilo ou aquilo outro, isso tem que transformar minha vida de oração. Eu tenho que orar de fato a Deus e sabendo que Ele pode transformar sim. Sabe aquele amigo seu, que você tem um contato, aquele parente seu que você tem um contato, mas que está longe de Cristo? Pode orar por ele sim, porque se tem alguém que tem poder para salvar, é Deus. Sabe aquela pessoa que está doente, está naquela dificuldade? Pode orar, porque se tem alguém que tem poder para salvar, é Deus. Ele realmente pode transformar coisas e pessoas. Não estou dizendo que Ele vai fazer, mas a gente pode confiar, porque se tem alguém que pode, é Ele, né? Então, isso é bem importante. Continue a orar. Você, mais que ninguém, sabe que Deus pode transformar e sabe que os propósitos dele são sempre bons. Então, independente do que aconteça, ore. Tenha uma vida de relacionamento com Deus. 9. Os 5 pontos do calvinismo me lembram que a evangelização é essencial, mas que a conversão não depende de mim. Esse ponto eu já falei outras vezes aqui em alguns sermões, né, em Atos principalmente, que a gente fala muito de evangelização, que tira um peso das nossas costas, né? Muitas vezes a gente prega o evangelho e não acontece nada. Mas tudo bem, o seu trabalho é qual? O seu trabalho é pregar, não é transformar a vida de ninguém. O transformar a vida é trabalho de Deus, é trabalho do Espírito Santo. Esse peso Deus tirou de você. Quem faz transformação é Deus. A gente simplesmente prega o evangelho. Só isso. Deus nos manda pregar o evangelho. Não estou dizendo que você pode pregar de qualquer jeito, né? Não é isso. Estude, faça o melhor, seja um bom instrumento de Deus. E Deus vai te usar cada vez mais e isso vai render bons frutos para você. Mas os frutos da sua pregação é com Deus. Isso é Ele quem faz, é Ele quem transforma. E aí eu posso até lembrar que não é à toa que os mais proeminentes missionários da história, eles criam nos 5 pontos do calvinismo. Vou falar alguns nomes aqui. William Carey. Se você pesquisar, as histórias desses homens são fantásticas. Leia essas biografias que dão uma alegria no seu coração. William Carey, David Livingstone, Adoniram Judson, John Peyton, Hudson Taylor, são grandes missionários da história que fizeram trabalhos fantásticos. Todos eles criam na doutrina dos 5 pontos do calvinismo.
Ou seja, só para finalizar essa parte, né? Os 5 pontos do calvinismo, saber que Deus é soberano, não nos deixa sem vontade de pregar, sabendo que ele elegeu aqueles que ele quer. Não, é o oposto. Eu vou pregar e eu sei que se tiver um eleito vai ser transformado. Então isso é útil. Último ponto para finalizar, né, que as crianças já voltaram. 10. Me preparam e me asseguram do triunfo final de Deus. Vamos ler um último texto para a gente finalizar? Abre aí a sua Bíblia em Isaías 46, 9 e 10. Eu vou ler aqui. Isaías 46, 9 e 10. Olha o que diz o texto. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse texto é importante para nós, porque a vontade de Deus vai ser, independentemente do que acontecer, perfeita e vai acontecer. Então, meu irmão, o mundo caiu em pecado, está debaixo da vontade de Deus. O mundo está declinando cada vez mais, Deus está à frente. Parece que a maldade vai dominar e eu não vejo luz no fim do túnel. O texto diz, eu sou Deus. Deixe que eu trabalhe. E a seu tempo tudo se realizará conforme a sua vontade. E se você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você não tem o que temer. Você pode crer e descansar na vontade de Deus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, obrigado por essa aula, obrigado por essas doutrinas dos 5 pontos do calvinismo, que muito nos ensinam a olhar para o Senhor como Deus todo-poderoso e soberano sobre todas as coisas, a quem nós podemos descansar e estar à sua sombra, ó Deus. Pois o Senhor diz que é o nosso pastor e nada vai nos faltar. A nossa única necessidade é o Senhor. Obrigado por isso, Deus. E pedimos, ó Deus, que cada vez mais o Senhor coloque isso na nossa mente, no nosso coração, para vivermos uma vida mais santa e mais alegre nesse mundo, desfrutando do Senhor em tudo aquilo que podemos fazer para a tua glória. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.